Fala aí, moçada, tudo bem? Maravilha com vocês? Gente, aqui é o professor Genivaldo, né? Nós vamos trabalhar nessa videoaula agora uma revisão de geografia para dar suporte para você fazer uma boa prova, né? De simulado, né? Que a coordenação com certeza vai mandar, eu acredito que vai disponibilizar para todos aí, né? Os calendários de prova. E a minha maior preocupação era justamente é, trocar uma ideia sobre essa prova, que eu acho mais complicada do que a minha própria P. Acho que minha P você não tem que se preocupar muito não, mas com a de simulado você tem que se preocupar, tá bom? Então fica atento, pega os seus materiais, seu livro, marca texto, pega os seus materiais porque você vai precisar deles, tá? Veja, tanto é que para mim fazer a revisão com vocês, eu criei os slides, indiquei páginas de referência do nosso material de estudo do segundo bimestre, para que você tenha minimamente uma referência aí para não ficar perdido na prova. Então você tem que me acompanhar. E se você precisar, como eu estou fazendo com antecedência essa revisão aqui do simulado, você vai ter uma semana inteira para me perguntar o que você quiser sobre o tema, sobre o conteúdo, para a gente poder fazer uma boa prova. Legal? Espero ajudar vocês. Tá? Só que agora, pessoal, é assim, a minha imagem aqui, ela me atrapalha, que eu estou gravando com o celular e não no computador, eu vou sair de cena para deixar espelhado para você só o que precisa, que é o nosso material de estudo, tá bom? Mas no final, se der, a gente volta e troca uma ideia. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu tirar aqui minha câmera. Isso, agora sim. Beleza, então tá na sua tela aí a nossa revisãozinha. Vamos dar uma caminhadinha aqui, né? Próximo slide aí é página 213, né? Página 213 está aí na sua tela também. A página 213 está perguntando de um fenômeno, olha aqui, de um fenômeno climático, né? Que é tratado na notícia aí. Esse fenômeno climático, gente, é interessante, né? Tá falando de monções, aqui, ó, monções. Essa página 213 tem dois mapinhas. Tem um mapinha de monções de inverno e um mapinha de monções de verão. As monções de inverno, no mapinha, por isso que você tem que olhar o material, tá? Tá indicando que no período de inverno, né? Esse período de inverno é na página. Peraí, deixa eu achar ele aqui. Ah, achei, pronto. Então, que esse mapa que está do lado esquerdo no seu livro aí, certo? Que trata das monções, pessoal, ele vai indicar o quê? Invernos secos, no caso aí, porque você tem, as setas estão indicando aí, né? Tem uma linha vermelha, a linha vermelha nesse mapinha representa a Cordilheira dos Himalaias, né? Isso, a Cordilheira dos Himalaias, onde você tem lá o Everest, aquela coisa toda, são altitudes consideráveis, né? E mostra as setas, então, vindo do continente em direção ao oceano, né? Só que são massas de ar, pessoal, de baixa pressão, né? São massas de ar fria, portanto elas não estão carregadas. Por isso que no período de inverno elas são secas. O contrário também é verdadeiro. As massas de ar no mapinha do lado indica exatamente o contrário, indica justamente essa quantidade de massas de ar ou de nuvens ou de ventos úmidos que vêm do oceano em direção ao continente, né, pessoal? Causando aí aquilo que a gente conhece que são aqueles grandes alagamentos e tal. Que tem duas coisas boas. Essas enchentes que é causada pelas chuvas de monções, de verão no caso aí, quando você tem as massas de ar de baixa pressão, que são aquelas bem úmidas e carregadas, né, que vêm do oceano, quando você tem essas massas de ar que eu estou descrevendo, o que acontece? Isso vai ajudar, né, vai trazer prosperidade, crescimento até econômico, né? Porque tem muitas culturas na Ásia que dependem, né, desse tipo de clima, dessas inundações. Porém, também traz consigo ali problemas, né? Morte e destruição, então não tem como evitar, tá bom? Leia essa página e você vai ter sucesso aí, beleza? Caminhando aqui, vamos lá para o próximo. A próxima página é a 230. Olha lá, 230, deixa eu só indicar para você, tá aqui, ó, 230. Eu tenho para você na tela aí, nessa página 230, na verdade, eu tenho duas pirâmides etárias, uma da China e, se eu não me engano, é outra do Paquistão, né? Para comparar as duas aí. Nesse caso, está falando da política do filho único, que foi instituída em 1979, e essa política do filho único, quando ela teve fim em 2015, ela trouxe um probleminha aí para a região, né? Que problema que ela trouxe para a região? Pessoal, olha aqui, ó. Deixa eu grifar para você aí, ó. Você está trazendo mais liberdade para os jovens, né? Para os jovens no sentido de terem filhos, né? Está trazendo mais liberdade para os jovens de terem filhos. Porém, esses mesmos jovens parecem não ter interesse ou querer ter filhos.
E qual é a questão toda, então, que está colocada nessa página 230? Vamos lá. A questão toda é uma só, pessoal. Que se você tem aqui na pirâmide etária, no topo, ó, eu já analisei com vocês uma vez, ó. O topo da pirâmide etária indica a taxa, indica o crescimento de idosos. Portanto, você tem uma expectativa de vida mais alta no topo da pirâmide, né? Ao passo que você tem também as faixas de adultos, fica aqui no meio, ó, tá vendo? Ó, da pirâmide, no corpo da pirâmide, fica aí no meio, que é identificado aí no meio, os adultos, né? Portanto, elas são um pouco mais largas que a própria base. A base é essa aqui embaixo, ó. A base, portanto, por ela ser mais estreita, significa exatamente o que está acontecendo ali. Então, você tinha lá em 79 a política do filho único, em 2015 você tem, então, pronto, encerrar a política do filho único. Por quê? Porque a população chinesa ela não está crescendo. Isso é um grande problema, pessoal. Por que é um grande problema? Porque isso indica que a população econômica ativa ainda, ó o que eu vou dizer, ainda de adultos aí no corpo da pirâmide, é relativamente grande. Mas a tendência é com essa taxa de natalidade aí baixa ou muito baixa, portanto os jovens não tendo mais interesse em ter filhos, que a China tenha problemas, principalmente no sentido no futuro aí, talvez até de mão de obra para suas fábricas. Se é que vocês me entendem o que eu estou falando. Bom, vamos lá então. O que você tem que observar aí para você não deixar de fazer uma boa prova? Que você tem uma população chinesa que esteve, né, e está até certo ponto em destaque, por ser a maior população do mundo. Entretanto, o texto está explicando, ou seja, a reportagem está explicando que a suspensão dessa política de filho único lá em 2015, como eu grifei aqui no slide, 2015, está trazendo uma diminuição aí na geração de filhos. Isso vai trazer uma preocupação, né? Que preocupação? Você tem uma população envelhecendo, que é o topo da pirâmide aí que eu estou mostrando, e não tem uma sustentação, já que está envelhecendo e o número de filhos não acontece, não tem uma sustentação econômica construída. É isso que está colocado aí. Então, preste muita atenção quando você for responder essa atividade. Leia com calma lá, essas páginas são páginas de atividade, façam ela que vai ficar muito fácil você entender, tá bom? Próxima aí. Próxima página é a pergunta 25, tá aqui, ó, pergunta 25, certo? Página 241 do nosso livro aí, do nosso material, né? E a pergunta é: após as consequências dos fenômenos naturais retratados no texto, as características socioeconômicas do território japonês culminaram em... Gente, vamos lá. Do que está falando isso aí? Esse texto está falando, na verdade, vamos ver lá, de um tsunami aqui, ó, de um terremoto seguido de um tsunami. Isso é um problema para o Japão, certo? Porque castiga muito o Japão, de fato, traz grandes consequências para o Japão aí, certo? E, em dada medida, também para a economia, para a indústria japonesa. Porém, mesmo com todo o acidente natural, que não dá para evitar, que é o terremoto e o tsunami, ainda assim a economia japonesa cresceu bastante, gente. Pode ver, ó, cresceu 5,7%, né, a produção industrial aí, se comparado ao mês anterior. Agora, onde é que está a questão, então, toda aí, né? Tá? Então, após a ocorrência desses fenômenos naturais, que é o tsunami e o terremoto, a gente já viu que o Japão não parou de crescer. Gente, é fácil você estar num país que é rico e desenvolvido, que consegue, com todos os problemas de abalos sísmicos, né, já que o Japão está entre 3 placas tectônicas, inclusive na borda dessas placas, geralmente os terremotos são de grande intensidade e vai destruir mesmo o território. Só que o dinheiro, ou a questão econômica aí, né, do Japão faz com que ele se reconstrua muito rapidamente. Então não sinta muito esse prejuízo aí. Logo, gente, o que a reportagem aí está trazendo, porque ó, não citei, mas vou citar de novo, ó. Isso aqui é um conteúdo adaptado também aí do BBC, né? Dessa empresa de notícia aí, né? Desse veículo de notícia chamado BBC, desculpa, né? Então vamos lá. Se eu pensar nisso, a reportagem está apresentando de fato um crescimento da indústria japonesa, tá claro isso para mim, mesmo após o terremoto e o tsunami que eles sofreram lá, né? Mas por outro lado, está provocando um impacto grande, né?
Que impacto é esse, pessoal? Essa reportagem também deixa claro uma evidência que o fato de o Japão ter investido em infraestrutura, de se preparar para esses desastres naturais, na recuperação ágil da economia, quando há esses eventos acontecendo. Então, o que eu estou dizendo? Ele mostra um Japão fragilizado, um Japão com problema, um Japão que sofre constantemente com terremoto de grande magnitude, mas o poder econômico aí faz com que eles se reestruturem muito rapidamente esses desastres aí, né, pessoal? É muito ágil, é muito dinâmica, é muito rápida essa recuperação, tá bom? Então pensa nisso quando você for estudar e responder essa questãozinha aí, que ela não é difícil. Próxima aí. Vamos lá, página 251, tá aqui, ó, no seu livro aí. Tá falando sobre o IEM. O IEM aqui, gente, é muito simples, tá? Para você entender aí a questão 26. O IEM é o seguinte, ó. Pra você entender o IEM, você tem que entender o seguinte, que o IEM investe pesadamente, segundo o texto aqui que eu tô lendo, investe pesadamente em armamentos, né? Porque eles estão em conflito, existe um conflito ali, né? Inclusive existe até uma mediação desse conflito, né? Mas existe esse conflito, ele é real, né? E mais de 28 milhões de habitantes do IEM começam o ano novo sem saber se a crise humanitária do planeta de 2018 terá fim, né? 2018 terá, enfim, né, um ponto final em 2019. Aliás, acho que é a população mais desanimada, penso eu, do mundo, né? Porque eles não têm certeza de nada. Né? Mesmo com a Suécia aí, né, intervindo, mediando esses conflitos. Bom, o fato é o seguinte: quando você investe muito em armamento e o país é muito pobre, você vai ter um problema aí social grave, humanitário grave. Qual é o problema social e humanitário grave que você vai ter aí, gente? Simples. A consequência dos conflitos internos no IEM, que é essa crise humanitária vivida pela população desse país, vai atingir em cheio. Por quê? Vai faltar recursos. Vai faltar recursos, né? Para a população. Veja, você investe em armamento e deixa desassistida as pessoas que passam a ter fome, passam a ficar desoladas, sem casas, não tem assistência médica e tantos outros problemas. Então, leia com calma essa questão e guarde isso que eu acabei de falar para você aí. Tá bom? Próxima. A 27, vamos lá. A 27 é o seguinte, ó. Tá aqui a questão 27, né? A página é 210. Também é um fragmento, ó, o sistema resolveu, ó, caprichar bem nesse negócio de partes aí de matérias, né? Então, aqui também fala, é uma matéria que fala do Everest, né, pessoal? Que foi publicada, ó lá, no Brasil, né, numa mídia aqui no Brasil de internet, não conheço essa mídia, mas enfim. Eles adaptaram dessa mídia essa questão, né? Em 2015, ninguém escalou nem escalará Monte Everest, algo inédito desde 1974, quando o teto do mundo não teve nenhuma visita, nem na primeira, nem na primavera, nem no outono. A explicação para ninguém ter escalado o Everest esse ano tem a ver com o trágico terremoto que assolou o Nepal no primeiro semestre, matando quase 8 mil pessoas. Enfim. Então, qual é a pergunta? Pergunta essa aqui, ó. Vamos lá. Né? Foi um texto adaptado aí de uma matéria, né? E está dizendo assim, ó. Vamos lá. Olha lá. O monte citado na reportagem faz parte da cadeia de montanhas denominada. Então, gente, eu já falei isso quando falei do clima de monções, né? Se é um garoto esperto, já matou a charada. Né? Essa questão está falando, pessoal, dessa cadeia de montanhas que eu citei anteriormente, né? Que chama-se Everest, está lá no texto de vocês, né? E essa matéria está tratando, né, exatamente dessa situação lá na Ásia. Que situação está tratando? De não ter sido escalado, os montanhistas em geral escalado, porque tivemos um terremoto significativo. Lembre-se que essa cordilheira, né, que são aí os Himalaias, que tem esse ponto aí, né, esse culminante aí que é o Everest, né, que tem quase 10 mil metros de altura aí, certo? E que constitui, de certa forma, aí o pico, né, do mais alto do mundo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte: como são formadas geologicamente recente, é uma formação geológica recente, né, pessoal, de dobramento moderno, significa que ela surgiu a partir do choque de duas placas tectônicas continentais, né? Elas se chocaram,
aí você alterou o relevo, porque aí você tem o enrugamento do relevo. Quando o relevo enruga, ela vai soerguer, né? E vai formar essas cadeias de montanhas aí que você conhece, tá certo? É isso aí. E claro, se são duas placas que estão em rota de colisão nessa região, né? Estão indo na mesma direção, se movimentando na mesma direção e colidindo, é evidente que vai ocasionar aí uma deformação dessa placa, né? Enrugando a placa e formando essa cadeia de montanhas. Simples assim, tá bom? Então, é fácil de responder essa, eu não tenho dúvida de que seja. 28 e última, simples também, está aqui 28, né? Página 249, questão 28, é também um fragmento de matéria, né? Olha lá, o grupo tratado na reportagem tem ações baseadas. Então, aqui está falando do Estado Islâmico, né? Dê uma olhadinha nisso aqui, pessoal, com calma, que nós falamos muito nisso no conteúdo da página 249, que fala sobre o Oriente Médio. Nessa página você vai entender exatamente a questão colocada aqui, né? Tá certo? Só lembrando, o Estado Islâmico é um grupo que é tratado, inclusive nessa reportagem aí, né? Como com fundamentos extremistas, né? Portanto, radicais religiosos, né? E, de alguma maneira, como eu falei lá naquela página, ela busca implantar um califato no Oriente Médio, ou seja, um Estado, né? E aí, através desse Estado, reunir, né, muçulmanos do mundo inteiro nesse Estado. É o ideal que eles estão perseguindo aí. E é baseado na Shira, lembra que eu falei para vocês? Que é a tal das leis islâmicas. Dê uma olhadinha lá que é muito fácil de entender. Então é esse grupo fundamentalista aí que é um problema nessa região, tá? Guardem isso que vocês vão se dar bem, tá bom? Então, sucesso a todos e até a nossa próxima aula aí de geografia.